Vamos resolver a questão 10. Veículo elétrico pessoal pode ser guardado na mochila. Engenheiros baianos estão lançando um veículo pessoal que vira uma mochila para que seu dono possa levá-lo consigo, dispensando o estacionamento. O veículo mochila elétrico, o Movipec, é uma espécie de skate motorizado capaz de alcançar 24 km por hora. O veículo elétrico tem uma autonomia de 14 km e suas baterias podem ser recarregadas em 2 horas. Uma vez guardado na mochila, o Movipack pesa 7,7 kg. Um aventureiro resolve fazer uma viagem de 70 km no seu Movipack, partindo de sua cidade às 5 horas de um sábado. Sabe-se que ele, nesse deslocamento, manteve o Movipack com velocidade constante de 20 km por hora, obedecendo à autonomia de 14 km e o tempo de recarga das baterias de 2 horas. Nessas condições, o veículo e seu condutor chegaram ao destino às... Bom, vamos fazer aqui uma espécie de esquema do nosso problema. Vamos desenhar a trajetória que esse aventureiro vai fazer com o seu Movipack. Nós sabemos que a viagem é de 70 km. Então, nosso trajeto aqui é de 70 km. De acordo com os dados do enunciado, ele vai partir da sua cidade às 5 horas da manhã. No caso, 5 horas de um sábado. Então, aqui foi o horário de partida. Nós queremos saber a que horas ele quer chegar no seu destino final. A velocidade de deslocamento do seu Movipack é de 20 km por hora. A autonomia desse Movipack é de 14 km. O que quer dizer essa autonomia? Quer dizer que ele vai conseguir percorrer 14 km e aí ele vai precisar fazer uma parada de 2 horas para recarregar a sua bateria. Após carregar a bateria do seu veículo, ele então percorre mais 14 km e aí ele novamente vai parar e fazer a recarga da sua bateria. Depois ele vai percorrer mais 14 km. Após esse percurso de 14 km, ele vai parar novamente, carregar a sua bateria e assim sucessivamente até chegar ao final da sua viagem. Olha só que interessante, se você pegar a distância total, o percurso total de 70 km e dividir pela autonomia do Movipack, que é de 14 km, você vai obter exatamente 5. Ou seja, nós temos aqui um primeiro percurso de 14 km, depois um outro percurso de 14 km, depois um outro percurso de 14 km, um outro percurso de 14 km e, por fim, um outro percurso de 14 km, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Observem que ele vai fazer 1, 2, 3, 4 paradas. Ele percorre 14 km, faz uma parada aqui de 2 horas. 14 km, outra parada de 2 horas para recarregar, no caso a bateria. Anda mais 14 km, 2 horas de parada para recarregar a bateria. Anda mais 14 km, 2 horas para recarregar a bateria. Ou seja, dentro dos 70 km, ele percorre 5 vezes a autonomia do Movipack. De modo que, ao longo da viagem, ele faz 4 paradas de 2 horas. Olha só que interessante. Vamos calcular quanto tempo ele gasta em cada um dos trechos de 14 km. Quanto tempo ele gasta? Ora, a velocidade média é a razão entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo necessário para percorrer esse espaço. Como nós queremos obter o intervalo de tempo para cada trecho, então nós vamos isolar a variável do tempo, de modo que o tempo é igual ao espaço percorrido dividido pela velocidade média. O espaço percorrido ao longo da autonomia desse veículo é de 14 km. A velocidade desenvolvida por esse veículo ela é constante, ou seja, não varia, é de 20 km por hora. Se nós então simplificarmos aqui,
Nós vamos simplificar no caso aqui por 2. Então, nós vamos obter 14 dividido para 2, 7. 20 dividido para 2, 10. Isso vai dar 7 sobre 10 da hora. Então, nós sabemos que o intervalo de tempo que ele desenvolve ao longo da autonomia em cada um dos trechos em que ele percorre com a autonomia de 14 km, ele vai, no caso, gastar um tempo de 7 sobre 10 horas, ou 0,7 da hora. Se você fizer as contas aí, vai dar mais ou menos 42 minutos. Muito bem, nós já temos então esse intervalo de tempo ao longo das autonomias. Quantas vezes ele percorre esses 14 quilômetros? Ora, ele percorre esses 14 quilômetros 5 vezes. Nesse caso, então, eu tenho 5 vezes esse intervalo de tempo aqui. Ou seja, o tempo de percurso, que eu vou chamar de tempo de percurso, equivale a 5 vezes o tempo que ele gasta para percorrer esses trechos. Então, nós temos 5 vezes 7 sobre 10. 5 vezes 7 dá 35. 35 dividido para 10, 3,5 horas. Esse é o tempo de percurso. Ele vai gastar 3 horas e meia se locomovendo no seu veículo. Agora, isso é a resposta do problema? Não, porque ao longo da sua viagem ele faz 4 paradas de 2 horas, ou seja, 2, 4, 6, 8. Ele fica parado para carregar as baterias do seu veículo, ele fica parado por 8 horas. Então, qual é o tempo total gasto na sua viagem? Ele vai gastar quanto tempo para percorrer esses 70 quilômetros? Ora, o tempo total equivale ao tempo de percurso mais o tempo de parada. 3,5 horas é o tempo de percurso, mais 8 horas é o tempo de parada. Nesse caso, 8 mais 3,5, 11,5 horas. Portanto, ele gasta 11,5 horas para poder sair desse ponto, da sua cidade, até chegar ao destino final. Agora, que horas ele vai chegar no destino final? Que é exatamente o que nós queremos saber. Como ele parte às 5 horas da manhã, no caso das 5 horas de sábado, ele vai chegar no seu destino final após 11 horas e meia. Se ele sair às 5 horas, então nesse caso ele vai chegar, levando-se em conta o tempo total de viagem, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou seja, o horário em que ele vai chegar aqui no seu destino final vai ser às 16 horas e 30 minutos. Por quê, professor? Basta você pegar o tempo total de viagem e somar com o horário da sua partida. No caso aqui, 11,5 horas mais 5 vai dar 16,5 horas. Isso aqui é 16 horas mais 0,5 da hora. 0,5 da hora equivale a 30 minutos. Nesse caso, então, ele vai chegar às 16 horas e 30 minutos. Portanto, o nosso gabarito é a letra A.